Olá a todos, esse é o programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. O nosso assunto de hoje é academias em condomínios. Para conversar conosco sobre esse assunto, estamos recebendo a visita de um personagem muito bacana, o professor Zeca. Tudo bem, Zeca? Bem, Ansel, boa tarde, tudo bem com todo mundo aí? Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Zeca, fala um pouquinho do seu trabalho, da Zetrec, o que ela faz, a quem ela atinge. Conta para o nosso amigo síndico o que é a Zetrec. Então, a Zetrec ela é uma assessoria esportiva de 26 anos, já é uma das maiores assessorias esportivas do Brasil. Ela trabalha tanto com pessoa física como com pessoa jurídica, com empresas e tal. Nas empresas, a gente é responsável por fazer o programa de saúde e programa esportivo da empresa. Então, hoje, com a busca de qualidade de vida muito incessante, né, das empresas para que eles tenham profissionais melhores, né, mais produtivos, é onde a Zetrec entra para poder beneficiá-los nesse sentido. Zeca, as assessorias esportivas, elas tiveram um desenvolvimento muito forte, uma penetração muito grande, a questão de uns 20 anos atrás, ou como no caso da Zetrec, há um pouquinho mais de tempo. E o público-alvo, na época, eram os corredores de rua. Uma imensa massa de esportistas, amadores, que queriam correr e procuravam as assessorias. Bom, você explicou que a Zetrec atinge muito mais gente do que isso. Com a pandemia, esse perfil mudou? Mudou, assim, na realidade, ela vem numa evolução nesses 20 e poucos anos de evolução, né? A gente começou realmente com corrida de rua, depois a gente já passou com todo o arsenal de suporte esportivo para as pessoas, né? Tanto física como jurídica, como eu falei. Na parte de pessoa física, o que acontece? As pessoas migraram um pouco para o ciclismo, migraram um pouco para o triatlo, e aí dentro do triatlo já entra a natação também. Então, a assessoria esportiva foi ganhando tentáculos, né? E hoje a gente trabalha com aulas de funcional, aulas de pilates, aulas de escadaria, e dentro dos condomínios, muitas assessorias são responsáveis pela parte esportiva do condomínio, né? O condomínio contrata uma assessoria esportiva e dentro desse condomínio se dá aula de futebol para as crianças, natação, zumba, pilates mesmo dentro da área da academia e tudo mais. Então, a assessoria esportiva ela cresceu bastante no suporte para outras empresas, ou condomínios, ou pessoas físicas mesmo, entendeu? E aí, Zeca, eu enxergo uma diferença. Duas situações diferentes. Primeiro, o condomínio contratando uma assessoria esportiva e disponibilizando para o público de lá. Em uma outra situação, o próprio condômino contrata particularmente uma assessoria esportiva ou um personal trainer, porém para utilizar as instalações do condomínio. É por aí, né? Isso, é exatamente isso. Agora na pandemia, o que acontece? As pessoas estão mais isoladas, estão mais dentro de casa, né? Então as assessorias criaram alguns programas de treino online. Então, é uma forma de você se manter com a equipe, né? Se manter no senso de equipe, tendo o seu mesmo treinador te acompanhando e fazendo aulas possíveis de serem feitas, quer dizer, dentro de casa ou dentro da academia, quando é possível. Além disso, o condomínio pode contratar o personal trainer, né? E esse personal trainer acompanha o condomínio dentro da academia, quando possível, seguindo as regras do condomínio, né? A gente sabe que cada condomínio tem lá uma regra, né? E os personagens se encaixam dentro desse planejamento do condomínio e acompanham o cliente dele dentro da academia. Agora, você está me dizendo como que é a adaptação no momento de pandemia. Agora, numa academia, durante um período de utilização normal, a academia dispõe de equipamentos, de pesos livres, enfim, de uma série de recursos que o aluno não vai ter em casa naquele momento. Como é que você faz nessas condições?
Então, a gente faz uma total adaptação para quando a pessoa está dentro de casa. Então, na realidade, todas as aulas de funcional realizadas para as pessoas que estão dentro de casa são feitas com o peso do corpo. Então, é uma estratégia diferente que também tem um resultado muito interessante em que as pessoas usam o próprio peso do corpo. Então, são agachamento com uma perna só, com duas, levantar da cadeira, agachada, sentar na cadeira. E, além disso, as pessoas usam alguns pequenos recursos, do tipo segurar garrafas de 1 litro de água, então faz o movimento do exercício com garrafas de água, ou com pezinhos, com saquinhos de arroz. Mas isso a gente até usa pouco isso. A gente usa mais o peso do corpo mesmo, flexão de braço, prancha, e aí as pessoas conseguem fazer numa boa dentro de casa e fica super divertido. E tanto faz usar água com gás ou sem gás? Tanto faz usar água com gás ou sem gás, o peso é o mesmo. Zeca, os síndicos hoje vivem um momento de abrir ou não abrir os espaços coletivos do condomínio, em particular as academias. Tem todo um processo de abertura gradual, não gradual. Você ou algum dos teus professores já vivenciou esse processo de ter que fazer uma programação e atender um cronograma de abertura gradual, alguma coisa assim? Como é que isso funciona? Então, a gente está vivendo, junto com os responsáveis pelo condomínio, a gente também passa mais ou menos pelo mesmo sufoco, porque a gente presta um serviço, né, os nossos serviços são prestados em parques, em condomínios, em academias abertas, né, dessas de rua e tal. Então, a gente também está criando um protocolo, eu acho que vai um pouco por aí a ideia do síndico no convívio com o condômino, né? A gente está criando um protocolo de retorno. E nesse protocolo de retorno, a gente segue as orientações do governo, porque hoje o governo tem um plano, né, um projeto que chama Plano São Paulo. E dentro desse Plano São Paulo, ele já tem caracterizado cada cor, cada fase da evolução. Então, a gente criou aqui nas assessorias esportivas também um projeto com um protocolo e que vai evoluindo também à medida que o governo vai evoluindo. Eu acredito que dentro de um condomínio é interessante ter uma boa reunião do síndico com os condôminos, né, nessas reuniões que existem mensalmente, para se criar um protocolo para isso. Porque nesse momento as pessoas já entenderam o que é o vírus, já entenderam as ações de cuidados que elas têm que ter contra o vírus, né? E agora é a gente agir de uma forma cuidadosa, respeitosa, para que as pessoas consigam ter um retorno, né? Uma volta, nem que seja lenta, mas que seja inteligente para a ação contra o vírus. E já aconteceu de você ser chamado, ser consultado por um condomínio para colaborar na elaboração desse protocolo? Não, ainda pelos condomínios ainda não, mas não é muito difícil, viu, Ansel? Não é muito difícil, porque você tem uma área fechada. Quando você tem uma área fechada, você consegue controlar melhor todas as ações. Você consegue controlar quem entra e quem sai. Você entendeu? Então fica um pouco mais fácil quando você fala de uma academia do prédio, né? Agora, quando você, por exemplo, você fala no parque ou em áreas abertas do condomínio, você tem que ter um protocolo também para isso, as pessoas não ficarem próximas, usarem máscara, a gente dá algumas prioridades com horários, entendeu? Acho que isso começa a ficar inteligente dentro de uma área aberta de condomínio, entendeu? Então não é difícil de fazer, mas eu acho que isso é importante que seja, depois de ser feito com alguém responsável, né, com algum responsável técnico por isso, né, apresentar isso para os condôminos, ter uma discussão mais democrática no sentido de explicar e tal, para depois se colocar em uso. Né? Agora, você vê que interessante, os médicos, infectologistas, enfim, os profissionais da saúde que orientam as pessoas e o povo em geral a como lidar com a propagação do vírus, eles sempre recomendam os espaços abertos, porque há condições melhores de dissipação do vírus e tal. Você está me dizendo agora um aspecto diferente, que os espaços fechados, eles são melhores para controle das pessoas. Como é que você vê isso? Então, o que acontece é assim,
o vírus ele se dissipa mais facilmente em locais abertos, né? Agora, se você tem uma academia fechada, mas arejada, aí você também consegue ter essa mesma sensação dos locais abertos. O lance é assim, imagina um lugar fechado, uma academia, com muita gente dentro. Aí você tem um clima bem favorável para que o vírus se transmita, entendeu? Então, se a gente conseguir controlar o número de pessoas que frequentam a academia, as ações dentro da academia de limpeza, de autolimpeza da própria pessoa, quanto com os aparelhos, e manter a academia arejada, e arejada eu posso dizer janelas abertas ou com uma troca sistemática no sistema de ventilação da academia, né? Às vezes tem aquele ar-condicionado, que precisa ser um filtro, precisa ser arejado e tal. Isso tudo, se tiver num protocolo, você mantém uma segurança para quem é atendido, entendeu? Agora, já na parte externa, lógico, aí é um pouco mais fácil, você só tem próprio contato quando você se aproxima da pessoa, né? Então tem aquela metragem, né? Aquela área de proximidade das pessoas que você tem que ter um pouco mais de cuidado. Na realidade, aquilo que eu falei, é criar um protocolo específico para a área fechada e um protocolo específico para a área aberta e evitar a aglomeração. A aglomeração é um dos pecados aí desse vírus do momento. Ou seja, em cada espaço para o qual você está planejando, desenvolvendo aquele trabalho, você tem que formular uma estratégia diferente. Você não pode generalizar, não é? Perfeitamente. E eu fico imaginando os condomínios com características totalmente diferentes, né? A gente tem condomínios com academias pequenininhas, outras academias grandes. Então, quando a academia é grande, você tem que saber o número de pessoas que podem estar dentro da academia no mesmo momento. Se ela é pequenininha, é um cara só. Bota lá na porta uma agenda, ó, das 7 às 8 da manhã é o Zeca que vai usar. E aí ninguém pode usar das 7 às 8. Ele pode colocar lá no máximo um personal dele, que aí é uma negociação entre eles dois, né? E aí das 7 às 8. Se for uma academia maior, você pode colocar 2 pessoas. E aí seguindo as orientações, as pessoas não podem ficar conversando muito próximas, fazer a limpeza cada vez que tiver a troca, né, de hora em hora, fazer a limpeza total da academia. Isso faz parte de um protocolo que traz a segurança para as pessoas. Então você vê condomínios grandes que têm muitas áreas e aí você cria um protocolo específico para esse tipo de condomínio. E você tem os condomínios menores, né, o prédio que só tem uma academia, nem tem área externa, tal. Então você foca e faz uma coisa personalizada. Então, nesse ponto, sem querer jogar muito confete, mas eu acho muito importante que o condomínio contrate, se for contratar, uma assessoria esportiva mais organizada, com mais profissionais, que tenham esse pessoal capacitado para dar esse tipo de conselho, ou no seu quadro direto, ou na forma de conveniados ou parceiros, enfim, que possam dar esse suporte de maneira mais completa. Perfeito, exatamente isso. E aí tem que ser um responsável técnico, né? E que normalmente é um profissional da saúde. Pode ser um médico infectologista. Os professores de educação física, eles não são obrigados a saber isso. Eu sei isso porque eu sou o head coach da assessoria. Então, eu sou o cara que estou fazendo o planejamento. Eu tenho vários médicos que estão no meu suporte ali para poder me dar essa orientação. E aí eu estou transformando isso tudo em esporte para a coisa poder funcionar, entendeu? Mas o médico infectologista eu acho que é o cara mais que conhece esporte, né? É um cara mais capacitado para isso. Ou então liga lá que eu vou lá e ajudo. Zeca, uma última pergunta. O que você desaconselha o síndico a fazer nesse momento? O que você já viu pela tua experiência, de atitudes tomadas das quais você não concorda, que você acha que são inadequadas para esse momento? Já passou por uma situação assim? Eu acho assim, eu acho que nesse momento o profissional não pode ter pressa, entendeu? Porque a gente está começando a viver um momento aqui no Brasil, onde as pessoas já estão cansadas do isolamento, elas já ficaram muito tempo no isolamento, já estão começando a passar por apuros econômicos e tal, já estão começando a ver o dia está acabando, tem tudo muito desse envolvimento econômico junto, e as pessoas estão começando a entrar em desespero, então estão querendo sair. Você vê aí em alguns documentários as pessoas já na 25 de março lotado de gente, não precisaria ter tanta gente assim na rua, né? Então eu acho que no lugar do
síndico. O síndico é o cara que tem que ser o cérebro do negócio e tem que ter muito equilíbrio. Então, ele, antes de tomar qualquer medida, ele realmente se embasar, né, se respaldar do que ele vai fazer, para depois ter um processo de evolução em cima do que ele vai fazer no prédio, né? Porque se ele já for entrando na vibe, às vezes, dos moradores que querem usar os locais e tal, ele vai começar a se atrapalhar e vai começar a dar problema lá na frente. Porque se alguém começa a ficar doente lá, o cara pode... Eu fui na academia, 2 dias depois estava doente. Entendeu? Então, quer dizer, e aí ele tem que mostrar que ele tinha um processo, que ele tinha um protocolo criado e tal. Então, acho que a coisa mais importante nesse momento é ele não ter pressa, ter calma, se embasar de pessoas que conhecem do assunto para criar um projeto para o condomínio dele. Essa é a primeira coisa. Depois, é trazer os moradores para apresentar esse projeto, mostrando que existe um embasamento técnico. Né? Falar assim, olha, eu conversei aqui com os médicos, com o responsável técnico por esse tipo de coisa, foi desenhado esse protocolo e a gente vai começar a agir dessa forma. O que vocês acham? Tudo bem para vocês e tal? Tendo esse aval geral, aí sim começa a se implantar. Então, acho que a pressa agora é o que piora as coisas. E depois ter esse gancho dos moradores para apoiá-lo dentro desse processo. Zeca, nos meus trabalhos junto a condomínios, geralmente é fazendo laudos de defeitos construtivos e mostrando os problemas que o condomínio tem, muitas vezes eu sou chamado para participar de assembleias ou reuniões de conselho para apresentar o meu trabalho. Eu já fiz até uma apresentação grande, um PowerPoint, mostrando os problemas que eu levantei no meu laudo. Minha pergunta extra assim, para você é a seguinte: se você fosse chamado para uma assembleia para mostrar alguma coisa que você está propondo ou algum problema que você viu no condomínio, você aceitaria essa incumbência de ir na assembleia para fazer uma demonstração, uma palestrinha, uma coisa desse tipo? Sim, tranquilamente. Vou até, dependendo, se tiver um tema a reunião, eu posso até elaborar um material para levar lá para a reunião, para mostrar para eles em cima de visualizações, né, que fica mais fácil de as pessoas entenderem, e passo numa boa, não tem problema nenhum, pode contar comigo. Amigo síndico, eu já assisti palestras do professor Zeca, ele fala bem, é uma fala muito agradável. Se vocês tiverem interesse em conhecer, trazer ele para o condomínio para falar alguma coisa a respeito, como ele disse, vocês vão estar muito bem servidos. A pergunta de hoje vem da Rosicléria de São Paulo. Ela pergunta: professor, é um prazer poder participar do seu programa. Prazer é meu, Rosicléria. O senhor conhece algum professor de educação física especialista em orientar a montagem de academias em condomínios? Pergunto porque estou querendo instalar uma academia no meu, onde sou síndica. Bom, Zeca, essa pergunta eu vou jogar para você responder. Agora, note que ela está perguntando sobre montar academia, assessoria para montar academia e não para dar aulas. Ajude aí a Rosicléria. Então, a Rosicléria, ela pode ter 2 caminhos. Qualquer profissional de educação física que trabalha como personal trainer ou que trabalha em academias de musculação, esse tipo de coisa, ele sabe mostrar para elas, sabe explicar para elas os tipos de aparelho que são importantes. Porque o que acontece? Dependendo do tamanho da academia que ela vai ter dentro do prédio, você pode ter aparelhos multifuncionais, né? Então, num aparelho só, você faz vários exercícios, o que é bom para algumas academias pequenininhas, tá? Agora, se a academia já for um pouco maior, é interessante que tenha um aparelho para cada grupo muscular, que aí você tem um pouco mais espaço e aí você roda mais, né? Mais pessoas usam. Porque imagina só, se tiver um aparelho único, múltiplo, a pessoa sentou lá, é só ela que usa, né? Então, aí fica esperando se tiver muita gente para usar. Então, essa estratégia de como dividir, como estimular, qualquer professor de educação física consegue fazer isso, que trabalhe com academias ou que trabalhe como personal trainer. Uma outra estratégia que ela pode usar é pegar o espaço, medir o espaço e contratar ou falar com uma empresa dos próprios aparelhos.
né? Porque essa empresa, ela faz uma maquetezinha, ela faz um desenho do local, faz um mapa do local já com os aparelhos, porque eles têm as dimensões dos aparelhos certinho, e coloca para ela e ver se ela gosta da dimensão. Então essa é uma outra estratégia que ela pode usar. Uma terceira estratégia é fazer o híbrido, né? Ela vai na empresa, a empresa coloca os desenhos, dá para ela e ela valida esse material com um profissional de educação física da academia, um personal trainer de alguém que ela conheça ou dela mesmo e tal. Ele olha e fala assim, não, esses aparelhos aqui tá legal, tem uma parte aeróbica, tem uma parte de exercícios de membros superiores, outras de membros inferiores, tem lá os colchonetes e tal, que são coisas que são importantes para a gente abranger o corpo inteiro da pessoa quando ela faz atividade física. Então são 3 opções, a indústria que monta os aparelhos, o personal trainer ou os dois, uma validando o trabalho da outra. Entendido, Rosicler? Espero que o Zeca tenha conseguido responder a sua pergunta do jeito que você esperava, tá? Você mandou a pergunta, você mandou o endereço, vai receber pelo correio a caneca do programa O Perito. E você também, Zeca, todos os nossos convidados que vêm aqui também recebem uma caneca como essa. Hoje você não vai receber ela diretamente das minhas mãos, mesmo porque isso seria contaminante, vai receber pelo correio também. E obrigado por ter vindo, espero contar com você mais vezes aqui no nosso programa. Legal, Anselmo, muito obrigado pelo convite, adorei participar, eu acho que é muito importante tirar esse tipo de dúvida, né, do espectador, né, e o que você precisar, o que os telespectadores precisarem também, qualquer dúvida que tiver, manda para o programa, eu respondo aqui e te devolvo, não tem problema nenhum, tá legal? Muito obrigado pela participação, gente. E chegamos ao final de mais um programa O Perito. Mandem sugestões de pauta, mandem perguntas, você vai ganhar uma caneca como essa. Espero vocês no próximo.